indústria de transporte, aqueles grandes navios de cargueiros, temos a indústrias offshore, de petrolíferas, da produção de energia, temos a indústria do turismo náutico, temos os cruzeiros e depois em terra temos tudo aquilo que é os nossos trabalhos, as fábricas, os esgotos, as sarjetas do projeto, como nós temos o Mar Começa Aqui. Então temos diferentes origens do lixo marinho, como também das próprias hectares, da praia do lixo que abandonamos, mas no fundo, de onde é que a maior parte do lixo que nós encontramos no mar vem? Pelo contrário, muitas pessoas acham que às vezes é do mar que vem. Muito deste lixo, a grande maioria, vem mesmo de terra. 80% do lixo que nós encontramos nas praias ou no fundo do mar tem origem em terra. Quer dizer que é também o quê? Onde estão mais pessoas a toda a hora a trabalhar e viver. Então, se são as pessoas que produzem o lixo, também é normal que a maior parte do lixo venha de terra. E assim, só por curiosidade, até os países que não têm oceanos produzem todos os dias lixo marinho. Através de como? Das sarjetas, dos rios que atravessam os seus mares e das suas próprias casas. Não só com os cotonetes, mas com outras coisas que vamos descobrir a seguir. Então, mas este lixo todo viaja, não fica paradinho numa praia, nem fica parado. Já percebemos que ele viaja com os rios, viaja com os esgotos, viaja com o vento e com a chuva, que é levado muitas vezes para as sarjetas, e também viaja depois por todo o mundo. Então, nós temos no oceano, nós temos várias correntes oceânicas e chamamos os giros oceânicos, e temos vários no meio de cada grande oceano, em que fazem as correntes e ajudam até na circulação dos animais marinhos, mas também ajudam na viagem do lixo marinho. Vamos aqui lembrar-nos assim, há uns anos houve o tsunami no Japão, e o tsunami no Japão, passados 2 meses, esse lixo tinha viajado e encontrava-se na costa aqui destes países e da Austrália, já estava cheio de lixo marinho que tinha vindo aqui viajado do Japão. Parece que é perto e a direito, mas se eu vos disser que 2 anos depois já havia lixo japonês, lixo daquele tsunami, aqui no norte da Europa, vão perceber qual foi a viagem que este lixo fez. Este lixo viajou com correntes, depois existem correntes costeiras mais próximas que empurram o lixo para o outro lado, e o lixo pode andar às voltas por todo o oceano até chegar a qualquer ponto do mundo. Por isso, um lixo que nós podemos produzir aqui em Portugal, até nas vossas casas, passado algum tempo, se chegar ao mar, pode viajar todo o mundo. Por isso, nós temos que ter atenção que muitas vezes até nós encontramos em Portugal, nas nossas praias, lixo de outros países, mas também podemos o nosso lixo ir parar a outro sítio. Por isso é que nós dizemos que isto é um problema global e não um problema só local. Mas se localmente vocês fizerem projetos como o Mar Começa Aqui, como outros projetos locais, já estamos a ajudar muito e a evitar que este lixo se espalhe assim. Outro exemplo foi, por exemplo, houve aqui há uns anos, já muitos anos, um navio que ia aqui de uma fábrica da China a atravessar o Oceano Pacífico em direção aqui aos Estados Unidos. Com o temporal deixou cair um dos contentores e esse contentor tinha lá dentro milhares e milhares de patinhos de borracha, daqueles patinhos de borracha do banho que as crianças têm para brincar, amarelos, espalhou milhares de patinhos de borracha no oceano. E durante os anos seguintes, e ainda passados 10 anos desse acidente, encontravam-se patinhos de borracha em todos os pontos do mundo. Isso até deu origem a uma história, uma notícia no jornal e a uma história, um livro infantil, e também a estudos científicos que começaram a tentar perceber melhor a viagem deste lixo marinho. Então, mas se este lixo viaja tanto, onde é que o encontramos? Nas praias, como esta imagem que tem aqui atrás, e vocês já disseram, que é o lixo que está no mar e nas praias, mas depois nós temos lixo que não conseguimos ver. 15%, uma pequenina parte deste lixo, está nas praias e é aquele que nós todos os dias conseguimos ver. Mas onde é que anda o outro lixo? O outro lixo, como alguém há pouco já disse aqui no chat também, está no mar. Mas o mar é imenso e tem vários níveis de profundidade. Então, 15% do lixo anda a flutuar nos oceanos e a fazer estas viagens com estas correntes. Acaba por andar a circular no mar,
pode ir de uma praia para outra, como pode ir parar ao outro lado do mundo, mas encontra-se à superfície ou ali na coluna d'água a flutuar. Quer dizer que todo o resto deste lixo, 70%, está onde? No fundo do mar. Está no fundo, onde nós não vemos, nem é assim tão fácil conseguirmos ir recolher e buscar esse lixo. O que quer dizer que se nós às vezes olhamos para estas fotografias das praias cheias de lixo, se olhamos para as nossas praias e achamos que estão sujas, é só um bocadinho do lixo total que existe. O resto está onde nós nem conseguimos ver. Então, passando aqui para o top, se há assim tanto lixo, o que é que será que encontramos mais? Eu agora gostava que vocês respondessem no chat, deem palpites, faz favor, qual é o lixo que nós encontramos mais nas praias em Portugal? Não é se é plástico, se é cartão, se é madeira, é quais são os objetos que nós encontramos mais nas nossas praias em Portugal? Vamos ver. Alguém quer dar um palpite? Há aqueles que estão sempre no top, por isso, sempre, em todas as praias, são aqueles que vocês veem sempre que vão à praia. Então, temos um que é muito óbvio e que não é só top de lixo nas praias e no mar, é top de lixo até nas nossas ruas, quando nós passeamos. Por exemplo, os cigarros. As beatas de cigarro estão sempre no top em todas as limpezas de praia e também nas ruas. Depois temos aqui já as pontas de cigarro, temos aqui os cotonetes também entram, sim senhora, sempre no top. Temos depois redes, também encontramos cabos ou redes de pesca com muita frequência, é verdade. Às vezes não estão no top em termos de número. Se contarmos o lixo, formos fazer a contagem por peso ou volume, já estariam no top por serem um item de grande dimensão. Depois falam aqui em caixas de plástico, é verdade, as caixas, embalagens de plástico, ou mesmo as garrafas de plástico. E aqui falaram, aqui já duas turmas falaram em sacos de plástico. Ora, ainda bem que tocaram nos sacos de plástico. Os sacos de plástico, aqui há 5 ou 6 anos, estavam sim sempre no top 5. Eram das coisas que nós encontrávamos mais na praia, eram sacos de plástico. Até porque muitas vezes as pessoas perdem-se, porque eles voavam, não é? Fugiam, e outras vezes iam na praia, quando levavam os lanches e as coisas para a praia, eles ficam vazios e acabavam por os abandonar na praia. O que é que acontece que mudou? Desde há uns anos para cá, os sacos de plástico nem entram no top 20 do lixo marinho, quanto mais no top 5. E o que é que foi diferente? Alguém quer dar um palpite? O que é que será que mudou nos últimos anos que fez com que os sacos de plástico que estavam sempre no top 5 desaparecessem dos tops do lixo marinho? Pelo menos em Portugal. Se alguém quiser vir tentar dizer ou escrever, eu estou a ver alguém com o braço no ar e muito a querer responder, por isso, se o professor quiser responder a resposta por escrito ou deixar ele falar, estão à vontade. Mas é muito fácil. Ok, aqui começam a dizer que começaram-se a utilizar sacos de papel, sacos de pano ou de papel, ou seja, houve uma transformação, porque houve também uma aplicação de uma lei, de uma taxa nos sacos de plástico. Os sacos de plástico começaram a pagar-se, como dizem aqui muito bem no chat, começaram a pagar-se, as pessoas começaram a comprar sacos reutilizáveis, começaram a utilizar sacos de pano ou de papel, os sacos de plástico, se deixaram de ser tão utilizados, deixaram também de se transformar em lixo, existem menos. Então vamos pensar assim um bocadinho, então se os sacos de plástico estavam no top 5 do lixo marinho, e por nós mudarmos os nossos comportamentos e passarmos a usar materiais reutilizáveis, eles desapareceram do top 5. Quer dizer que os cotonetes que estão sempre no top 5, se as pessoas pararem de pôr na sanita, ou se deixarem de usar cotonetes, ou passarem para os cotonetes em papel, também podem desaparecer do top 5. Então e os cigarros, que estão sempre no top 5? Se as pessoas pararem de atirar os cigarros para o chão, esse lixo marinho deixa também de aparecer nos tops e começamos a não ter. Mas podemos pensar isso sobre todo o lixo marinho. Por exemplo, passando aqui, vou-vos mostrar os resultados da limpezas de setembro de lixo marinho no fundo do mar e na praia. E como veem, o top 5 foram beatas de cigarros, como vocês disseram, cotonetes, garrafas de plástico, que hoje em dia também é muito fácil substituirmos por garrafas reutilizáveis, por isso também podemos eliminar este item
aqui do top 5, e depois os fragmentos de plástico e o esferovite. Estes dois resultam às vezes de outras coisas, de lixo maiores, que se vão partindo em pedaços e é muito difícil depois evitarmos que se espalhem assim tanto. Mas se virem o top 5 do fundo do mar, é diferente. No fundo do mar temos materiais mais pesados, maiores e que afundam mais facilmente, como as armadilhas, as redes de pesca, cabos, as garrafas de vidro que se afundam mais facilmente e até garrafas de plástico. Se a garrafa estiver tapada e vazia, vai flutuar e vai viajar no oceano. Mas se estiver aberta, vai encher de água e vai afundar. Daí encontrarmos, agora imaginem, se as garrafas de plástico estão no top, no fundo do mar e também nas praias, quer dizer que realmente temos que começar a mudar os materiais que utilizamos e começar a utilizar garrafas reutilizáveis. Então, qual será a composição deste lixo? Será que, e vê-se bem pela fotografia, acho que esta pergunta toda a gente sabe responder. O lixo, na sua grande maioria, é composto de que material? Conseguem ver na fotografia, é fácil identificar. Não é o papel, pois não. Nós temos várias coisas aqui, se formos observar bem, mas realmente é composto de plástico. E é composto por mais de 80% de plástico. Quando nós fazemos limpezas e olhamos para o lixo assim de longe, como estamos a ver nesta fotografia, olhamos e conseguimos ver centenas de itens de plástico nesta fotografia. Se formos observar com cuidado, começamos a ver algumas madeiras, algumas coisas de papel, de metal, mas são poucas. Então é fácil perceber estes 80% de plástico. Mas depois, quando nós analisamos com cuidado, observamos com atenção e recolhemos até amostras, e os investigadores recolhem amostras até de areia e de zonas para perceber qual é a composição do lixo marinho, e nós começamos a ir ao microplástico, então aí estes números sobem para 98% de plásticos, porque começamos a contar até aqueles pedacinhos de plástico, como os fragmentos que estavam no top, que às vezes as pessoas passam e nem reparam que existe aquele lixo nas praias. Então, todos os anos chegam ao nosso oceano mais de 13 milhões de toneladas de plástico. Façam uma experiência. Experimentem em casa a encher um saco e a pesar até ter 1 ou 2 quilos de plástico e veem o volume que 1 ou 2 quilos de plástico ocupa. Façam isso, por exemplo, com o plástico que têm no vosso ecoponto e pesem. E depois pensem, se 1 quilo de plástico, de embalagens de plástico, é este volume todo, imaginem o que são 13 milhões de toneladas de plástico que entrar nos oceanos. São lixos que nós não conseguimos imaginar. Ora, esta estimativa diz que mais ou menos é a mesma coisa que em todos os minutos estarem a despejar um caminhão de lixo inteiro direto no nosso oceano, para ver o nível de preocupação a que chegamos. Então, eu já abordei um bocadinho o tema dos microplásticos e vamos fazer aqui uma visita rápida a perceber melhor o que é que são os microplásticos. Então, nós temos classificação dos plásticos e do lixo por vários tamanhos. Por exemplo, o macrolixo, ou aquilo que nós chamamos os macroplásticos, são um lixo que tem mais de quantos centímetros? Alguém quer dar um palpite? Tem aqui uma régua, normal. Quanto será que os macroplásticos são acima de que tamanho? Algum palpite? São aqueles, eu vou dar uma pista, são aqueles que nós já conseguimos facilmente identificar quando andamos, por exemplo, na praia. 20 centímetros está muito longe, aí já é um grande item de lixo. Olhem que acima de 50 centímetros às vezes já há uma categoria específica nas limpezas para itens maiores de 50, porque são tão grandes já. Então, eu dou-vos uma pista. Vocês se forem a passear na rua e virem uma moeda de 2 euros, não a veem facilmente? Então, o macrolixo é tudo o que é acima de 2,5 cm. 2,5 cm já é algo que vocês, mesmo a andar na praia ou na rua, conseguem ver uma beata de cigarro, conseguem ver um pedaço de plástico, uma moeda. Então é aquilo que nós facilmente conseguimos identificar rapidamente, sem termos que nos aproximar tanto. E o microlixo, o microplástico, alguém consegue dar um palpite? A partir de que tamanho menor de quanto é que passa a ser então o microplástico? E chama a atenção que ainda temos uma categoria no meio, que é o mesoplástico. Então, já são assim dados mais difíceis, então eu vou-vos mostrar. Então, o microplástico é considerado abaixo
dos 0,5 centímetros. Bem? E já vos vou mostrar porquê. Quer dizer que no meio temos os mesoplásticos. E só por curiosidade, existem ainda várias categorias que os cientistas observam, investigam para perceber qual é o impacto que este lixo tem. E chegam a ir ao tamanho do nanoplástico. Por isso imaginem 1 milímetro, que é um risquinho na vossa régua, dividido em 1 milhão de partes. Isso é o nanoplástico. E isso já foi identificado até no corpo do ser humano, plásticos destas dimensões. Porque todos os dias nós temos tudo, respiramos, não é? Temos a nossa roupa feita de plástico, nós respiramos o ar que pode circular, estas micropartículas têm plástico, toda a nossa comida quase vem embalada em plástico, isso é normal que até nós já temos algum plástico dentro de nós. Quer dizer, não é muito normal, mas é o que acontece agora. Então, olhando para esta fotografia que parece uma praia e quase limpa, tirando aqui um pauzinho de cotonete, vocês podem ver aqui que eu apontei com setas vários pedacinhos de lixo. Tem vários pedacinhos aqui, cachetas azuis, que são os fragmentos de plástico, de várias cores, e depois tem umas bolinhas aqui, brancas, cinzentas, pretas. O que é que serão estas bolinhas? Então, estas bolinhas são pellets, são resinas, são bolinhas de plástico que são usadas na indústria para transformar-se nos objetos que nós utilizamos no dia a dia. E podem ver nesta imagem aqui à direita que temos os fragmentos que são dos outros objetos maiores se partirem e temos os microplásticos, estes também dos pellets, que são utilizados nas fábricas. E estes aqui é que deram origem também à definição do tamanho de microplásticos, porque estas bolinhas que vocês veem aqui têm meio centímetro, 5 milímetros de diâmetro. Okay? E muitas vezes os animais marinhos, como as aves, confundem isto com pedrinhas e comem, ou peixes ou outros animais acham que são ovos de outros animais e acabam por comer. Por isso é que diz aqui o que é o almoço. Porque estes animais costumavam comer, estes animais minúsculos, microscópicos, são fitoplâncton, e agora com os plásticos no mar confundem e acabam por comê-los. Então, por exemplo, existem vários investigadores a trabalhar sobre o que os peixes andam a comer. E, por exemplo, um estudo que analisou mais de 260 peixes encontrou mais de 20% deles tinham lixo no seu estômago. E depois nós todos ouvimos notícias das baleias que têm toneladas de plástico no estômago, de outros animais que encontramos como as aves, os golfinhos, as tartarugas que comem os sacos, mas esquecemos às vezes do peixe que toda a gente come. E temos peixe e até destes mais pequeninos, que são o alimento destes outros peixes. Então estão a ver aqui o fitoplâncton e estes animaizinhos tão minúsculos, só se conseguem ver ao microscópio. Estão a ver as partes fluorescentes nestas fotografias? Então, estas partes fluorescentes são os plásticos, os nanoplásticos que eles comeram e que eles ingeriram também. Por isso está em todo o lado no oceano e todas as dimensões e tem impacto desde o fitoplâncton até aos maiores mamíferos do oceano. Então, estes microplásticos muitas vezes são por outros objetos de lixo irem-se partindo, degradando e ficando cada vez mais pequenos, mas também têm origem na nossa casa. Tenho um desafio para todos os que estão a ouvir, que quando chegarem a casa procurem a pasta de dentes, o gel douche, os cremes esfoliantes que têm em casa e vão ver se eles têm micropartículas. Ou seja, quando são esfoliantes ou gel douche esfoliantes, eles têm sim micropartículas. E aqui o importante é perceber que micropartículas são essas. Será que são naturais, como areia, açúcar, caroços de fruta? Porque se não disser isso na vossa embalagem é porque são microplásticos. E os nomes são muito difíceis de identificar nos rótulos, porque vão dizer que são polietileno, propileno, vai ter nomes assim como estes que estão aqui, muito estranhos, e que não diz lá que é plástico. Mas imaginem, uma embalagem de gel douche tem milhões de microplásticos lá dentro. E a tomar banho todos os dias com estes produtos, vocês estão a demandar diretamente para o oceano milhões destas partículas plásticas que depois os animais vão ingerir. Então, além disto, nós temos também, por exemplo, a nossa roupa. Se vocês virem a etiqueta das roupas, quase nenhuma é feita 100% de materiais naturais. Quer dizer que todos os dias, quando lavamos a roupa em casa, o que é que acontece? Estamos a enviar milhões de microplásticos
para o ambiente. Então nós temos que começar a ter mais cuidado com os produtos que compramos, temos que ter mais atenção às etiquetas, aos rótulos, só assim é que nós também podemos ajudar um bocadinho. Por isso, desafio-vos a procurar os produtos que têm em casa, as pastas de dentes, por exemplo, com micropartículas para serem abrasivas, têm microplásticos e às vezes são prejudiciais até para a nossa saúde. Por isso, desafio-vos a procurar e na próxima vez que forem às compras a terem mais cuidado com aquilo que compram, porque todos nós, mudando um comportamento, podemos ajudar muito aqui o oceano. Então, já vimos que este lixo marinho é uma ameaça para os animais, para a cadeia alimentar, mas também para a pesca. Há pescadores que já pescam mais lixo do que peixe. O turismo, se as praias estiverem cheias de lixo, não há ninguém que queira visitar as nossas praias e vir passar férias nas nossas praias. Também é um perigo para a nossa saúde, porque muito deste lixo é perigoso. Muitas vezes encontramos agulhas nas praias, vidros partidos, ferros ferrugentos, então é perigoso até para quem visita as praias. E até isto tudo afeta assim a economia, não só do país, como a economia global. Então o lixo marinho não é só uma ameaça para os animais e para as pessoas, de uma forma direta, mas depois temos outras formas em que o lixo marinho tem impacto em nós. E é claro que uma delas, como nós sabemos, é o impacto nos animais. Peço desculpa que a imagem bloqueou aqui. Ok, então os animais, para além de comerem este lixo, como vamos ver nas fotografias seguintes, podem ficar presos. Aqui temos uma imagem de comer. Como todos já sabem, imagens mais recorrentes são as tartarugas a ingerirem sacos de plástico, exatamente por se parecerem com alforrecas, mas temos também eles ficarem presos em artes de pesca, em redes, e às vezes acabam por morrer afogados, ou então com fome por não conseguirem procurar alimento. Olhem, por exemplo, estas 3 fotografias aqui em cima, a tartaruga, a baleia e o golfinho, são fotografias tiradas na Madeira, são do Museu da Baleia, na Madeira, e têm artes de pesca agarradas, o que elas não vão conseguir procurar o seu alimento ou podem ficar presas no fundo do mar. Mas depois também temos o caso das aves marinhas, que como vocês sabem, as aves não têm dentes para mastigar, então elas engolem o alimento inteiro. E só depois no estômago delas é que vão fazer a digestão. Ora, se elas não sabem o que anda no mar, porque no mar era para estar peixe, não era para estar lixo, quando elas voam lá muito alto e fazem os voos picados para apanhar o alimento, acabam por comer isqueiros vermelhos, porque pensaram que era um peixinho vermelho, tubos cinzentos, tampinhas e até prata daquela de embrulhar o pão e as sandes, porque parece se calhar uma sardinha, quem sabe. Então eles não sabem que o lixo está ali, não sabem que não é um alimento, porque antes eles podiam comer tudo o que encontravam no mar. Então o estômago deles fica tão cheio de lixo, que eles deixam de conseguir comer o peixe e os alimentos que precisam para sobreviver. Bem? E às vezes alimentam até as suas próprias crias com este lixo. Então como é que nós podemos ajudar? Já falámos aqui de algumas coisas, como mudar os nossos hábitos, ter atenção ao que compramos, ter muito cuidado com o lixo que fazemos, deixá-lo no lugar certo, mas depois há outras formas. Eu vou-vos mostrar aqui alguns projetos e alguns grupos que estão a trabalhar todos os dias para que ajudar a combater um bocadinho o problema do lixo marinho. E vou-vos mostrar agora aqui vários desses grupos e pessoas que estão muito empenhadas em ajudar. Então estas fotografias todas são de grupos por todo o país, de norte a sul, alguns deles até no interior, não são propriamente só a atuar nas praias, muitos deles trabalham na parte dos rios e também nos Açores e na Madeira, em que têm estes voluntários e estes grupos que todas as semanas ou todos os meses escolhem uma praia ou uma zona para ir limpar. E se viram estas fotografias, são dezenas, centenas de sacos e toneladas de lixo marinho que estas pessoas se retiram da praia. É verdade que não vamos acabar com o problema do lixo marinho com as limpezas da praia, toda a gente já viu que são só 15% do lixo é que está visível e nós conseguimos realmente recolher, mas são estas 15 toneladas ou estas toneladas de lixo, estes grupos a trabalhar todas as semanas, que este lixo vai ser menos um lixo na praia, vai também ser menos uma peça que se vai partir em 1000 pedaços de microplásticos que depois é muito difícil recolher, ou então vão ser este lixo que é menos algum que vai afetar algum animal, que vai ser ingerido por um animal, que vai aprisionar algum animal. Por isso, todos nós podemos fazer uma diferença, todos nós podemos ajudar
e até vocês, ao colocarem todos os dias o lixo no lixo, todos os dias a não colocarem cotonetes ou lixo na sanita, a terem cuidado com os produtos que compram, podem ajudar muito. E até num simples passeio que façam diário, sempre encontrarem lixo, desde que possam recolhê-lo em segurança, recolher esse item de lixo, certamente vão estar, se calhar, a salvar algum animal ou pelo menos a impedir que mais lixo vá parar à praia. Então, eu já falei um bocadinho desta ação de limpeza. Em setembro nós celebramos o Dia Internacional de Limpeza Costeira e convidamos todas estas organizações do país numa semana a limparem juntas as nossas praias. E este ano que passou, em 2020, convidámos também as ações de mergulho. Por isso eu tinha números para vos mostrar das ações de mergulho. Rapidamente, para vocês verem aqui os resultados dos últimos 2 anos. Em 2019 e em 2020, temos aqui os mapas dos 2 anos. Como veem, Portugal inteira, costa, tantas praias que foram limpas, mais de 166 ações de limpeza. E recolhemos, só o ano passado, em setembro, numa semana, no país todo, com a ajuda daqueles grupos que vocês viram as fotografias, 30 toneladas de lixo marinho. E se fizéssemos estas ações todas as semanas nós recolhíamos estas quantidades de lixo. E é isso que estes grupos vão fazendo sempre que podem. Então é muito lixo, mas também são muitas pessoas com vontade de ajudar e convidamos vocês todos a procurarem uma organização que seja próxima de vós e que se juntem às ações deles para contribuírem e para ajudarem neste problema. Não sei se quem nos ouve também é escoteiro. Nós temos no mês do mar, em novembro, uma iniciativa que lançámos com os escoteiros de todo o país, e com as guias também, e com os escoteiros, para que neste mês se envolvam, escolham uma zona e façam ações de limpeza também. E temos aqui os resultados de 2019 e 2020, em que em conjunto, nestes 2 anos, os escoteiros apanharam já por todo o país, como podem ver, não é só na praia. Temos muitas ações no interior de Portugal, todas elas em linhas de águas ou rios também, próximos, e recolheram já mais de 20 toneladas de lixo. Então, tanto lixo a ser recolhido por estes voluntários todo o tempo. E para quando não são só estas ações específicas, em setembro, peço desculpa, em setembro ou em novembro estas ações, nós temos aberto um contador de lixo marinho e uma agenda em que se alguém fizer uma ação agora no próximo fim de semana, quando fizer essa limpeza, pode nos dizer que lixo recolheu, quantas pessoas lá estavam e nós vamos somando a este contador. Ou seja, começámos em 2019 e estas organizações todas que vocês veem aqui, os logotipos, já recolheram juntas mais de 120 toneladas de lixo. Por isso, estamos sempre a contar e infelizmente este número não para, está sempre a aumentar. Mas quem sabe um dia, em vez de aumentar sempre assim, pode começar a estabilizar e um dia a diminuir. Mas para isso é preciso a ajuda e o contributo de todos. E assim, também organizamos algumas ações dirigidas a estas organizações, para as ouvirmos, para que elas se conheçam umas às outras, para que todas saibam o trabalho que as outras estão a fazer, deem ideias de novos projetos e de novas ações, e também para discutir um bocadinho que apoios é que precisam e como é que juntos podemos realmente ajudar a combater o lixo marinho. Por isso falamos de muitas coisas nestes eventos, temos muito tipo de atividades, iremos ter um brevemente também para juntar todas estas pessoas, e são todas estas pessoas preocupadas com este tema. Por isso, felizmente, não é só uma nem 2 organizações, temos centenas de organizações em Portugal a trabalhar na mesma direção, e é isso que nos deixa também otimistas em relação ao futuro, e a vocês que são mais novos e que se juntem a estas iniciativas e que façam estas ações ambientais crescerem cada vez mais. Esta atividade, e não podia deixar de referir, e todos devem saber que ontem foi o Dia da Terra, ontem 22 de Abril celebramos o Dia da Terra, e nós na Fundação desafiámos todas estas organizações nesta semana a ter uma atividade no âmbito do Dia da Terra. E esta que nós estamos aqui hoje, e várias que a Câmara Municipal de Cascais organizou também na última semana, foram integradas nesta iniciativa, e ainda podem ir ao nosso site, procurar na agenda, ainda temos ações hoje, e temos uma ação para quem quiser, estiver interessado, daqui a pouco no Instagram do Oceanário, ao vivo, uma visita ao vivo no Instagram
do Oceanário de Lisboa a livre, por isso quem quiser se juntar a nós nessa visita é muito bem-vindo. Temos muitas atividades hoje e temos ainda muitas atividades a decorrer no fim de semana. Convido-os a espreitar a agenda, porque há concursos, há palestras e há desafios para todas as idades. Desafio-vos a procurar e a celebrar o fim desta semana pela Terra, em que o mote foi "O oceano é a nossa terra", porque mais de 70% do nosso planeta é coberto de água e daí a importância que o oceano tem, não só tem para a nossa vida também. E pronto, e agradeço, muito obrigada a todos, espero que tenham aprendido um pouco mais. Se tiverem assim alguma pergunta, estão à vontade, se não, passava a palavra às colegas. Vou parar aqui a partilha. Vamos, se calhar, só abrir um momento para ver se há algumas questões, algumas perguntas que alguém queira fazer, ao das escolas. Parece que não temos questões. Pronto, uma vez que então que não temos mais questões, eu vou passar a palavra à vereadora Joana Balsemão, do Valor do Ambiente da Câmara Municipal de Cascais. Obrigada, Sofia. Obrigada, Flávia. Eu acho que não há questões, se calhar em parte por vergonha, mas certamente muito porque a explicação da Flávia foi espetacular. Eu pensava que já sabia muito sobre este assunto, mas fartei-me de aprender e até tirei notas. E queria só falar sobre uma dimensão desta questão, que é o lixo marinho. A Flávia falou muito sobre o que é que nós podemos fazer como indivíduos. E também, a meio da discussão, falámos sobre a questão dos sacos de plástico, por exemplo. Ui, está aqui, está um barulho de fundo. É mesmo interessante pensar e realizar que este problema não se resolve só com uma pessoa, nem só com um país ou um governo. Este problema resolve-se com todos. E todos têm um papel. Por exemplo, a União Europeia faz leis que são muito importantes para combater a questão do plástico, e o plástico que é usado só uma vez. E a União Europeia faz leis que dizem como é que as embalagens devem ser produzidas e como é que se pode reduzir o plástico nas embalagens, e depois como é que as câmaras municipais, como nós, por exemplo, como é que nós devemos tratar o plástico e como é que nós devemos reciclar mais, etc. E depois o Governo de Portugal fez uma lei que põe taxas sobre os sacos de plástico e tudo isto tem impacto, mas se não fossem vocês também, e nós todos individualmente, não era suficiente. Portanto, é uma constelação, todos nós temos um papel. E também queria falar sobre o papel dos jovens e dizer-vos que eu não gosto nada quando os adultos, e há muitos adultos que dizem isto, e adultos em posições de liderança, em grandes organizações e chefes de Estado, etc., que dizem, não, isto agora está na mão das crianças, está na mão dos jovens, está na mão da próxima geração, porque nós já não conseguimos fazer nada. E isto é a mesma coisa que dizer, bem, nós demos cabo disto, agora alguém que resolva a seguir. E eu sou completamente contra essa filosofia. Primeiro, acho que não podemos esperar tanto tempo, mas segundo, principalmente, não está só nas vossas mãos, também está nas vossas mãos, porque vocês também já são o presente, vocês tomam decisões todos os dias, não é? Vocês é que decidem onde é que põem a garrafinha de água, se põem no lixo, se põem no chão, se atiram para a relva. São vocês que também já têm uma palavra a dizer sobre o que é que vestem ou que shampoo é que usam, sim. Mas pôr tudo isto nas vossas mãos é altamente injusto e isto volta, e portanto volta à minha primeira mensagem. Nós só conseguimos resolver isto se formos todos a atuar, seja individualmente, ou seja como um país, ou seja como uma organização. E para fechar, queria dizer que eu fiquei muito impressionada com os números das ações de limpeza, de voluntariado nas praias, etc. E o que nós devíamos almejar é que deixassem de ser precisos. Para já vão ser precisos, mas era espetacular um dia chegarmos ao ponto em que já não é preciso haver o Dia Internacional da Limpeza Costeira, porque já não há nada para limpar. E, portanto, vamos pôr essa meta assim, para muito breve, e vamos agarrar-nos a tudo o que nós, como indivíduos, podemos fazer. E vocês também têm outro poder, vocês são muito mais poderosos do que pensam.
Vocês têm outro poder que é chatear, entre aspas, as vossas escolas, as vossas câmaras municipais, podem escrever e-mails, podem pedir audiências, podem exigir saber mais sobre o que é que estas organizações fazem e depois, com base nisso, exigir que se faça mais, se for esse o caso. Portanto, a minha mensagem final é: tenham noção, não podemos pôr o mundo nas vossas costas, mas tenham noção do poder que têm. Obrigada a todos. Muito obrigada, então. Vamos encerrar. Obrigada. Obrigada a todos.